Olá pessoal, estamos aqui para mais um bate-papo na Força do Leite e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o controle de plantas daninhas nos cultivos de capim-elefante, né? Uma das coisas que a gente enfrenta, o produtor rural enfrenta no manejo da cultura do capim-elefante é o problema das plantas daninhas. Então, às vezes o produtor implanta o cultivo de capim-elefante e depois que o problema está instalado, aí ele se preocupa em tentar resolver. Mas na realidade, controlar plantas daninhas em capim-elefante é relativamente fácil e esse planejamento anterior, né, esse planejamento prévio aí do que usar, de quais as técnicas que a gente pode usar nos cultivos de capim-elefante para eliminar a planta daninha, esse planejamento deve ser feito com antecedência e baseado aí nos conhecimentos e na técnica. E das plantas daninhas que a gente mais percebe que o produtor tem problema no cultivo do capim-elefante, principalmente as gramíneas, as folhas estreitas. E a braquiária é uma delas, né? É uma planta aí bastante competitiva e se entrar nos cultivos de capim-elefante nós teremos problema. O capim colonião também é outra folha estreita, outra gramínea, que é muito agressiva e pode competir severamente com o capim-elefante. E as espécies daninhas de folhas largas, né? A gente vai citar aí a trapoeraba, a corda de viola, né? O amendoim bravo e muitas outras. E essas perdas por competição de plantas daninhas em capim-elefante, elas podem chegar aí até 70% de perda de produtividade de matéria seca. Então, a gente tem que preocupar muito com isso e fazer um controle bem feito. Você tem algumas ferramentas aí que podem ser usadas, né? Se a gente partir aí de um controle mais elementar, nós podemos fazer em áreas pequenos produtores, um controle com enxada sem nenhum problema. Planta-se o capim e aí com 15, 20 dias da emergência desse capim, nós fazemos esse controle manual com enxada. Nós podemos fazer também esse controle com cultivadores, né? As asas de andorinha, os cultivadores aí que fazem o controle na entrelinha da cultura. Pode ser tração animal ou também pode ser puxado por trator. E nós temos também o controle químico, né? Alguns produtos aí a gente tem pesquisado, a pesquisa tem caminhado nesse sentido para ver a questão da seletividade desses produtos sobre o capim-elefante. Como eu mencionei no início que sempre quando a gente implanta a cultura há uma mistura de folhas largas e folhas estreitas, a pesquisa tem verificado que uma mistura formulada dos princípios ativos atrazine e S-metolaclor, eles fazem bem esse controle. A atrazine segurando as folhas largas e o S-metolaclor algumas folhas largas e principalmente as folhas estreitas que eu mencionei, as braquiárias, o colonião, e a gente já encontra no mercado essa mistura pronta. Então o agricultor faz o plantio do capim-elefante, cobre com solo os colmos picados e aplica esse produto sobre o solo, né, em pré-emergência da cultura e das espécies daninhas. Essa mistura ela faz muito bem esse controle aí, segurando a sementeira do mato e vai segurar isso aí por 40, 50 dias. O residual desse produto é o tempo suficiente para o capim-elefante fechar as entrelinhas. Esses resultados de controle químico, a gente vai ressaltar aqui que são dados de pesquisa, então a gente não pode ainda recomendar, isso não é uma recomendação final, porque não há ainda registros de moléculas de herbicidas no Ministério da Agricultura para capim-elefante, né? Então isso aí são resultados que são de pesquisa e devem caminhar um pouco mais aí. E a gente não pode deixar de falar que para manusear esses produtos químicos a gente tem que ter um acompanhamento técnico. Isso pode ser pelas empresas de assistência ou para a Emater do seu município, a Emater local.